Você já ouviu falar de John Napier? Ele é o pai dos logaritmos. Vamos conhecer um pouquinho da sua história? Para começar, uma perguntinha. Você viu falar dos ossos de Napier? Não. Os ossos de Napier foram inventados por John Napier, um matemático escocês, e eram barras feitas de osso, marfim ou madeira e eram usadas para facilitar a multiplicação e a divisão. Eram também chamadas barras e foram criadas no início do século XVII. John Napier nasceu em 1550 em Edimburgo, na Escócia, e faleceu em 1617. Foi matemático, físico e astrônomo, conhecido por ter inventado os logaritmos. Estes eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Matemáticos da época de Napier já estavam cientes das questões da computação e se dedicavam a aliviar os praticantes do fardo do cálculo. Napier era famoso por seus dispositivos para auxiliar nessas questões de computação. Lembrando que nós estamos falando do final do ano de 1500. Napier também reconheceu o potencial dos desenvolvimentos em matemática, particularmente aqueles de prostáféreses, frações decimais e aritmética de índice simbólico para lidar com a questão da redução da computação. Prostáféreses é um método antigo de cálculo trigonométrico que foi usado antes do desenvolvimento de calculadoras e computadores modernos. Ele permite calcular produtos e quocientes de números, transformando-os em somas e diferenças de ângulos, utilizando identidades trigonométricas. O avanço computacional disponível por meio de logaritmos, o inverso dos números potenciados ou notação exponencial, era tal que tornava os cálculos manuais muito mais rápidos. O caminho foi aberto para avanços científicos posteriores em astronomia, dinâmica e outras áreas da física. Em 1614, John Napier publicou em Edimburgo a descrição do maravilhoso cânone dos logaritmos, anunciando sua invenção. Napier observou que, na maior parte, os praticantes que tinham cálculos trabalhosos geralmente os faziam no contexto da trigonometria. Portanto, assim como desenvolveu a relação logarítmica, Napier a colocou em um contexto trigonométrico para que fosse ainda mais relevante. Na ilustração, nós temos um ábaco de Napier ao lado de outro de seus aparelhos de cálculo. Estes aparelhos estão no Museu Arqueológico Nacional da Espanha. O trabalho de Napier é imenso e importantíssimo para a computação. Porém, este vídeo não tem a intenção de ser um compêndio científico, mas apenas delinear o caminho percorrido para a invenção dos computadores que hoje carregamos na palma das mãos. Além de interesses matemáticos e religiosos, Napier era visto como um mágico. Acredita-se que ele tenha se envolvido em assuntos como alquimia e necromancia. Dizia-se que ele viajava com uma aranha preta em uma pequena caixa e que seu galo preto era seu espírito familiar. Vizinhos de Napier o acusaram de ser feiticeiro e de estar em conluio com o diabo.
Eles acreditavam que o tempo que ele passava em seu estudo, em verdade, era usado para aprender a arte negra. Nesse sentido, há algumas histórias curiosas de Napier. Vou citar algumas. Dizem que certa vez ele usou seu galo preto para pegar um ladrão. Disse aos servos para entrarem em uma sala escura e acariciarem o galo, alegando que ele cantaria se o ladrão o tocasse. Sem o conhecimento deles, Napier havia coberto o galo com fuligem e quando os servos saíram da sala, Napier inspecionou suas mãos para encontrar aquele que, com medo de ser descoberto, não tinha tocado no galo. Em outro momento, Napier removeu de sua propriedade os pombos que estavam comendo seus grãos. Para isso, espalhou grãos misturados com álcool por todo o campo e então capturou os pombos quando eles estavam bêbados demais para voar. Os moradores acharam que ele havia feito algo místico. Há diversas outras histórias interessantes de Napier, tais como a caça de um tesouro que nunca foi encontrado nem depois de sua morte. Então, podemos ver que além de dedicar-se profundamente ao estudo dos números, Napier usava com uma pitada de bom humor a inteligência a seu favor, de modo a alimentar a fantasia mística dos vizinhos. Nesta ilustração, vemos a imagem dos famosos ossos de Napier originais. Essa foto está no Museu da Ciência. Napier morreu aos 67 anos, deixando a herança intelectual que mudaria a matemática moderna. Para ele, a matemática era só uma distração. Imagine se não fosse, né? Os restos mortais de Napier estão no cemitério de Saint-Gilles, onde uma inscrição diz: neste lugar está enterrado o corpo de John Napier, que por sua maravilhosa invenção de logaritmos ganhou para si a lembrança eterna da posteridade. A ilustração mostra a estátua de John Napier na Galeria Nacional de Retratos da Escócia. Na ilustração, nós vemos o castelo que foi a casa de John Napier, o 8º Lord de Merkston. A torre fica no centro do campus da Universidade de Edimburgo, que leva seu nome. Napier também se dedicou à invenção de artefatos secretos de guerra, tais como peças de artilharia. Seus engenhos militares eram capazes de arremessar bolas de ferro com precisão excelente para a tecnologia da época. Porém, a maioria de seus inventos nesse aspecto ficaram somente no papel. Em um documento existente no Palácio de Lambeth, Napier descreve algumas invenções: 2 variedades de espelhos em chamas para atear fogo em navios inimigos à distância, uma peça de artilharia para destruir tudo ao redor do arco de um círculo e uma carruagem blindada construída de modo que seus ocupantes pudessem atirar em todas as direções. Napier viveu a vida plena de um proprietário de terras escocês do século XVI, participando vigorosamente de assuntos locais e nacionais. Abraçou com fervor as opiniões do Partido Protestante e as atividades políticas de seu sogro papista, que o envolveram em constrangimento contínuo. Napier deu bastante atenção à agricultura e à melhoria de suas colheitas e de seu gado. Os usos científicos dos logaritmos estão em todo lugar.
Na ilustração, vemos o conjunto de Mandelbrot. É aplicado a uma espiral logarítmica frequentemente encontrada na natureza, desde a concha a galáxias, espirais, furacões e outras inúmeras classes da série de Fibonacci. Muito mais há que se falar sobre a vida e a obra de Napier, mas é importante elucidar que a matemática para ele era apenas uma distração. Aqui estão os créditos para você aprender um pouco mais sobre o pai dos logaritmos, John Napier. Eu sou Ivanir Sanches, graduada em Artes Plásticas, Matemática e Pedagogia. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, comentar, compartilhar e inscrever-se no canal. Até a próxima!